Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Está escrito em Hebreus 11, verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? É tão interessante quando nós pensamos que por meio do arrependimento e fé aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Jeová perdoa os nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. Você lembra qual é a punição? Era a morte. E essa morte era a morte eterna. O homem perderia o direito de viver. Mas quando o homem se arrepende e tem fé, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Deus suspende essa punição. Nós nos encontramos então diante de Deus como uma pessoa justa. Veja como Deus nos ama. Injustos, falhos, com caráter terrível. Jesus Cristo veio, deu a sua vida por nós, teve uma morte vergonhosa, humilhante, injusta, cruel, para nos apresentar ao Pai quando nós o aceitamos, quando nós aceitamos todo o seu sacrifício por nós, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Ele vai e nos apresenta justo diante de Deus. Ele nos leva a podermos novamente desfrutar o favor dos céus e, por meio do Espírito Santo, ter comunhão com Ele e com o Pai. Há uma obra para ser realizada na nossa vida, uma obra de natureza progressiva, que é a santificação. Porque nós nos arrependemos, pela fé, nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E aí vem esse trabalho do coração ser santificado pela verdade divina. Esse trabalho de santificação, ele também é realizado pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível santificar para Deus. Buscar o Espírito Santo de Deus para ser santificado para Deus. Porque é somente pela graça de Cristo que qualquer um de nós recebemos, pela fé, um caráter transformado. Sem a graça de Cristo, nós não teremos jamais um caráter transformado. Temos que ter fé. Sabe, nós temos que entender, compreender claramente a natureza da fé. Sabe, tem muitas pessoas que elas acreditam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que o Evangelho é verídico e que revela o plano da salvação, mas acreditam, elas não possuem uma fé que salva. Sabe por quê? Porque estão intelectualmente convencidas da verdade. Só que intelectualmente não é suficiente. A fim de ser justificado, o pecador precisa ter aquela fé que se apropria dos méritos de Cristo para o próprio coração. Sabe por quê? Fé intelectual nos salva? Porque nós lemos lá em Tiago 2,19 que os demônios creem e tremem. Vê, os demônios, eles também creem e eles tremem. Então, o que acontece? A crença deles não lhes traz justificação. A crença daqueles que dão a certeza de que a Bíblia é uma palavra verdadeira não traz benefício de salvação. Porque essa crença, ela não atinge o ponto vital.
não toma conta do coração, não transforma o caráter. Muitas vezes nós vemos pessoas que se dizem cristãs, cheias de ódios no coração, pregando ódio, pregando rivalidade, se envolvendo com coisas que não competem a nós nos competem. Nós vemos pessoas, ou ouvimos pessoas que se dizem cristãs e odeiam outras, que são preconceituosas, que são maléficas nos seus comentários, sarcásticas, maldosas, que querem ver guerra, que gostam de briga, que destroem as coisas dos outros, não cuidam das suas propriedades nem da alheia, não amam o próximo, não respeitam o próximo, mas acreditam na Bíblia, pregam a Bíblia, dizem que Jesus Cristo salva, mas não houve uma transformação de caráter. Na genuína fé, na fé que salva, há uma confiança em Deus. Há uma crença no grande sacrifício expiatório efetuado pelo Filho de Deus no Calvário. Em Cristo, o crente justificado contempla sua única esperança, sua única chance de ser liberto do pecado, que é o próprio libertador, Jesus Cristo. Todo pecador que chegou ao conhecimento do poder de Cristo para salvar, manifestará essa confiança de modo mais intenso ao progredir na experiência. Pode haver crença sem confiança, mas não há salvação sem fé. As palavras do apóstolo elucidam o que constitui uma fé genuína. Ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está lá em Romanos 10, no verso 9 e no verso 10. Crer com o coração é mais do que estar convicto, mais do que consentir com a verdade. Tal fé é sincera, é zelosa e cativa as afeições do Espírito. É a fé que trabalha por amor e purifica o coração. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Hebreus, capítulo 11, verso 6. A fé verdadeira transforma o caráter. Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!